Oi, boa noite, meus Neurolabcasters. Aqui é a Gabriela e hoje eu vim acompanhada com meu colega. Olá, boa noite, eu sou o Júnior, prazer imenso estar aqui e hoje o nosso Trova-Trova, o nosso Lero-Lero é sobre o eye tracking. Tá bom, mas pra gente já não começar com esses nomes difíceis, o Júnior vai facilitar pra gente. Vamos facilitar então, vou explicar. O eye tracking faz o rastreamento e a gravação dos nossos olhos, ou seja, ele prevê o nosso comportamento ocular, ou seja, também ele detecta para onde nossos lindos olhinhos estão olhando em determinados ambientes. Então, para entender melhor e para complementar, o eye tracking, ele identifica não só para onde a pessoa está olhando, mas também quanto tempo que ela observa o objeto ou o local, a dilatação da pupila, qual é o trajeto do olhar dela até chegar naquele objeto. O mais legal é como o funcionamento desse sistema. O dispositivo de eye tracking usa raios infravermelhos diretamente nos olhos do usuário, fazendo com que eles incidam sobre a nossa pupila, que por sua vez vai refletir de volta para o dispositivo e aí detecta para onde a pessoa está olhando. Então, a gente tem alguns termos que a gente usa para esses processos. O ponto onde a pessoa estaciona o olhar é chamado de ponto de fixação e o tempo ele pode durar entre 100 a 500 milissegundos, que é mais ou menos o tempo que a gente faz aquela troca de olhar com o crush. E daí a gente quase infarta se ele também tá olhando. Bom, mas aí se tiver duas fixações, daí é chamada de sacada. E com isso tudo, o próprio software gera os resultados via relatórios, como os mapas de calor ou mapas de opacidade, que usam a cor e a intensidade para mostrar a quantidade de fixações realizadas e o seu tempo de duração em cada área, e também os mapas traçados de olhares que registram a sequência de fixações ou sacadas do usuário. Mas agora a dúvida que não quer calar: como aplicar isso no neuromarketing? Bom, o eye tracking ele possui diversas aplicações, como em jogos, onde ele pode funcionar de acordo com as reações das pessoas. Na medicina, que ele é muito usado para poder monitorar o comportamento de alguns pacientes e ajuda no diagnóstico de doenças como TDAH, o transtorno do espectro do autista, TOC, entre outras doenças que podem ser analisadas através do comportamento do paciente. E agora, onde a gente quer aplicar isso, que é no comércio. O eye tracking, com ele a gente consegue saber para onde o cliente está olhando. Com isso, a gente vai saber como posicionar os produtos para conseguir vender. Então, o e-commerce, por exemplo, ele é o melhor exemplo para como se utilizar isso junto ao neuromarketing, porque na hora que tu vai colocar lá os teus produtos, tu tem que saber como e onde posicionar eles. Entendi. Então, fazendo esses estudos de usabilidade no site, por exemplo, é possível identificar quais informações o cliente acha mais importante, como em uma avaliação de produto, qual tipo de call to action fazem ele tomar determinada ação, etc. Né? É bem isso. O ideal para o empreendedor que queira utilizar essa plataforma é que ele pegue um grupo de consumidores e faça um teste, mas tem que ser, obviamente, grupo de consumidores reais. Ele faz o teste e assim ele vai saber onde posicionar os produtos dele de forma mais correta. E dito tudo isso, precisamos saber agora como fazer as métricas do eye tracking e assim descobrir os insights sobre o comportamento dos participantes e como sua mente funciona em diversas situações. Como já falamos mais cedo, existem os pontos de fixação, que resultam de uma série de pontos do olhar, como se fosse uma unidade de medida. Isso acontece quando nossos olhos se fecham para um objeto específico. Existem também os movimentos regressivos, que são os movimentos entre as fixações. Exemplo é quando lemos um livro. Os olhos do leitor não se movem suavemente. Ao invés disso, eles saltam e pausam, e assim geram as sacadas. Também existe a amplitude percentual e a perseguição suave, que envolve tanto as fixações como as sacadas. O melhor exemplo para isso tudo é quando a gente fica olhando as nuvens no céu para passar o tempo. Ao contrário do exemplo do livro, trancar os olhos na direção de um objeto, ele não vai gerar uma sacada, mas sim uma perseguição suave.
Já os mapas de calor são um método para saber quais elementos do estímulo chamaram mais atenção. Eles respondem às perguntas: o que atrai a atenção dos usuários? Para onde as pessoas olham em um site? Com isso, os mapas de calor mostram como são os padrões de comportamento dos visitantes, sabendo quanto tempo os usuários levam para encontrar um produto específico ou outro conteúdo do site. Assim, o empreendedor pode avaliar melhor a atenção dos usuários e se ignoram alguma informação importante. Isso também pode ser aplicado em apps, tablets e smartphones. Bom, e tendo todo esse mundaréu de ferramenta, agora é possível a gente descobrir para onde as pessoas olham, quando elas olham e para o que, e até mesmo o que elas não conseguem enxergar. O tamanho da dilatação da pupila, por exemplo, ela reage às mudanças de luz ou ao tipo de material de estímulo, como por exemplo num vídeo. Normalmente, as respostas das pupilas elas são usadas como uma medida de excitação emocional. Outra forma de fornecer informações é pelo piscar de olhos. Quando existe a frequência baixa de piscar os olhos, pode ser associado a níveis elevados de concentração. Já quando a gente pisca demais, pode ser por estarmos com muito sono. Por último, o vergência visual é onde o eye tracking ele mede as posições do olho esquerdo e direito de forma independente, ou seja, é possível saber se o olho direito e o olho esquerdo estão se movendo juntos ou separados. E geralmente essa divergência ela acontece quando a nossa mente se afasta, perde o foco ou a atenção. E falamos tudo isso para chegar no ponto mais importante, a experiência do usuário. Com o eye tracking, é possível chegar ao subconsciente do usuário, saber o que vai chamar a sua atenção, saber o que vemos e o que sentimos. Ele pode trazer insights ótimos sobre onde direcionamos nossos olhos, se são modulados pela atenção visual ou estímulos como cores, localização, tamanho, brilho. Assim, no marketing, pode fazer com que o usuário tenha uma melhor escolha de serviços e produtos, e os empreendedores obtenham uma comunicação mais eficaz e assertiva em suas campanhas. E agora o que nos resta é vender muito mais. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado o conteúdo. E semana que vem a gente vem com mais conceitos de neuromarketing e sobre como aplicar no seu empreendimento. É isso aí, galera. Fiquem ligados, não percam os próximos episódios. Até a próxima. Fiquem com Deus. Falou!